Amém. Obrigada, minha pastora Toriane, por estar conosco aqui. Grande é a diferença quando você entra nessa sala, viu? Sem demora, com o coração muito alegre. Eu quero chamar esse casal, especialmente essa mulher, né? Que se encontra aqui conosco, Nazaré. Eu quero te chamar para transbordar conosco nessa manhã de glória, manhã vitoriosa, porque você já é uma mulher vitoriosa. Então, a sala é sua. Vem para cá, transborda no meu e no coração dessa família do transbordo que está aqui pronta para te ouvir. Que Papai do Céu continue te abençoando e obrigada por atender o convite. Viu? Você é muito amada e muito querida. Vem para cá, Nazaré! A paz do Senhor para todos. Amém. Estamos te ouvindo, viu? Primeiro eu vou ler um versículo pequenininho, tá, gente? Salmista Davi, né? O que ele falou com Jesus, né? Peraí, é porque eu tô com as vistas ruins mesmo. Que darei eu, que darei eu ao Senhor? Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me fez. Só até aqui. Hoje eu posso dizer a Deus que o que eu dou para Ele é gratificante, sabe, para mim. Primeiro para Ele, né? Primeiro a gente tem que dar a Ele para depois ser da gente. E o que eu tenho que falar com vocês do meu testemunho é começar do que eu vim, porque agora os testemunhos já tornaram fácil, né? Passamos por lutas, passamos, mas eu venci com o Senhor Jesus, né? E ai da gente se não fosse Ele. Estou um pouquinho nervosa porque a gente fica mesmo. E quando meus filhos eram pequenos, né, eu passei por muita luta, muita dificuldade. Não passei fome, né? Mas e ali eu levantava meus olhos para o céu e eu pedia, Senhor, me socorre, o que eu devo fazer, meu Deus? E sempre vivi de aluguel e eu não queria mais viver de aluguel. Eu queria ter a minha casa. E eu sempre fui uma pessoa, eu acho que eu nasci já adorando o Senhor desde o ventre da minha mãe. Nunca fui de bagunça, nunca fui de farra. Criei meus filhos na presença do Senhor. Hoje eles sabem o que é certo, o que é errado, graças a Deus. E ali eu comecei a lavar roupa para os outros, para dar o pão de cada dia para eles, porque o pai deles trabalhava, mas não era aquele trabalho que ele trabalhava para não deixar faltar. Ele trabalhava, ele viu o armário cheio e ele só ia trabalhar de novo quando o armário acabava tudo. Eu comecei a lavar roupa para os outros, comecei a tomar conta de criança, comecei a fazer sacolé. E depois eu virei para o Senhor e falei, Senhor, eu quero arrumar um trabalho para me dar o melhor para os meus filhos. E eu quero dar uma casa também para os meus filhos, porque não é justo, Senhor. E aí eu lembrei desse salmo aqui, né? Que o salmista Davi falou para o Senhor. Aí eu falei, o que o Senhor quer que eu dou para o Senhor, Jesus? Para me ter a minha casa. E aí eu comecei a trabalhar em casa de família, né? Meu serviço de carteira assinada. E no meu primeiro pagamento, não foi o primeiro serviço de carteira assinada, foi faxina. 3 faxinas eu arrumei. E aí, no meu primeiro pagamento, eu fui lá no mercado, eu fiz uma mesa com tudo para os meus filhos comer. Olha, quando meus filhos acordaram, eles ficaram tão felizes que eles choraram, sabe? De ver tanta coisa na mesa. E dali eu falei para eles assim, olha, de hoje em diante nunca mais vai faltar nada para vocês, porque eu creio no meu Deus, que vocês vão ter o do melhor para vocês comer. Assim como Deus sempre o banquete da mesa dele vai ser o de vocês. E aí eu comecei a trabalhar de faxina, e aí eu queria minha casa, aí eu falei, eu só faxina, eu tenho que arrumar um serviço de carteira assinada, porque tem que ser uma coisa fixa. E aí eu comecei a trabalhar de carteira assinada.
E aí eu morava numa casa que era da minha cunhada, e o meu irmão tinha se separado da minha cunhada. E aí, por separar, ela pediu a casa. Aí eu pedi um prazo para ela, ela deu, depois ela voltou atrás, aí ela botou os milicianos para ir lá em casa para pedir a casa. Só que eu já tinha recebido uma vitória, já estava começando a fazer a minha casa. E aí eu arrumei esse serviço, falei, meu Deus, aí começamos a fazer a casa, começamos a levantar a casa, e, e não tinha telha. Eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Olhei para o céu, falei, Jesus, só o Senhor pode me socorrer. E eu tinha uma amiga que tinha um marido que era essas pessoas que dá, empresta e quer uma fortuna. E eu falei para ela, e eu sabia que Deus não ia deixar ele fazer isso, porque Deus que mandou. Eu falei assim, Bruna, será que o Henrique me empresta R$ 800 para mim botar o telhado da minha casa e ir para dentro sem porta, sem janela, sem nada? Mas eu tenho que sair de lá amanhã. Aí ela foi e falou, sim, ele empresta sim, Dinha. E foi, ligou para ele, na mesma hora ele levou o dinheiro lá para mim, e aí eu consegui botar os telhados da minha casa e comecei a mudar. No outro dia eu tinha que mudar, começamos a mudar, era 8 horas da noite e terminamos. Aí eu tive que terminar a mudança e trabalhar, porque eu tinha que ter horário para ir trabalhar, né? Tinha acabado de arrumar o trabalho, deixei tudo lá aberto, meus filhos lá, e aí sem porta, sem janela, ninguém dormia, porque eu não dormia, porque tinha meus filhos, eu botava todo mundo para dormir no meu quarto, com medo, né, dos outros entrar lá. E aí eu consegui comprar, fui numa loja, consegui, eu recebia R$ 93 de Bolsa Família, eu fui lá numa loja, consegui dar uma entrada nas duas portas, e perguntei o moço assim, só deixa para me dar outra quando eu receber? Aí ele, deixa, tudo eu agradeço a Deus, porque Deus mandou ir, eu fui. E aí Deus me deu essa graça, sabe? Ele foi lá, aí o pai dela foi lá, deles botou a porta, as taubas que fez o alicerce, fez a janela, e assim eu ia para o trabalho e glorificando ao Senhor e agradecendo a Deus por tudo que Ele mandou fazer, eu fiz. E tudo deu certo, porque eu nunca fui desobediente a Deus, eu sempre tive o temor do Senhor na minha vida. Eu tenho até medo, às vezes, que às vezes todo mundo erra, né? Fala palavras, depois eu volto atrás e falo, tá repreendido. Não, não é assim não. E assim, né, começou as bênçãos na minha vida, graças a Deus. Dali, meus filhos começaram aí tiveram o quarto deles, e aí eu nesse trabalho, imagine, você num trabalho, você trabalhando 6 meses num trabalho, e eu orando lá em cima, eu limpando os quartos da mulher lá, e eu falando para Deus, Senhor, toca nessa mulher, Senhor, para ela me emprestar esse dinheiro para me colocar piso na minha casa, porque eu chegava em casa, meu filho pequenininho, ele todo sujo, a roupa, os lençóis tinha que trocar todo dia, porque poeira, né? E aí quando eu desci, que eu fiz essa oração, né? Ela virou e falou assim, Nazaré, oi, você já tem piso na sua casa? Eu falei, não, olha, o que eu mais desejo é colocar piso na minha casa. Ela falou assim, ó, você vai na loja, faz orçamento de tudo, que eu vou comprar esse piso e vou descontar do seu salário. E ali eu glorifiquei ao Senhor, falei, Jesus, obrigada, Deus, obrigada, obrigada. E quando eu saía 2 horas do trabalho, eu entrava às 6, né? E saía 2. E aí eu já fui na loja, já fiz orçamento de tudo, né? Primeiro fui em casa, pedi para o pai deles fazer a medição dos pisos, de tudo que ia gastar, e fui para a loja, vi tudo, aí levei para ela na mesma hora ela mandou o dinheiro, né, para me pagar os pisos, e aí eu paguei, e aí antes de um ano eu consegui ver minha casa toda bonitinha no piso, cozinha, banheiro, tudo, toda no piso. E aí eu glorifiquei mais uma vez, eu falei, Senhor, obrigada, Senhor. Tu és fiel, Senhor, na minha vida. E ali meus filhos felizes, sabe, no quarto deles, e eu trabalhando para eles não faltar nada, que eu falei para eles que não ia faltar nada. E graças a Deus, olha, gente, nunca faltou. O meu armário era repleto de comida, a geladeira também.
Nunca faltou, meus filhos comeram do bom e do melhor. E eu sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele faz. Mas por que que Deus fazia isso? Porque eu aprendi a ser dizimista. Primeiro, eu repreendi o devorador, o migrador, né, da minha vida. E aí é onde que Deus agiu tudo isso na minha vida, para não faltar nada. E aí eu queria um carro, porque eu levava meu filho, tinha bronquite. Eu queria um carro e eu falava assim, Senhor, agora Jesus, eu pedindo muito, eu quero um carro. Só para mim ter que levar meu filho quando ele passar mal no hospital, não ficar esperando essas Kombi, porque a gente ia muitas das vezes, a gente chegava em casa 2 horas, porque demorava muito naquela época, era muito ruim de condições ali. Ônibus, então, paravam a certa hora. E não tinha dinheiro para o táxi, né? E aí meu irmão virou para mim, falou assim, Dinho, eu estou vendendo um Monza tanto. Eu falei assim, olha, pode fazer de 3 vezes? Ele, posso. Eu falei, então eu vou comprar. E ali eu comprei esse Monza para levar meus filhos no México. Levar meu filho, né? Fazer compra para tudo. Consegui o carro, graças a Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus, né? Que ele não me desamparou. E os meus filhos tudo feliz, né? Porque não faltava mais nada para eles, né? Eles tinham roupa, eu olhava assim para os meus filhos na escola e quando eles não tinham, eles enchiam os olhos d'água assim, né? Porque eles queriam um sapato, uma roupa, né? Para sair, não tinha. Chamavam ele para ir para as festas, não tinha uma roupa. Eu não deixava porque eles não tinham. E quando eles começaram a ter, eles sempre me, sabe? Os meus filhos, graças a Deus, eles sempre me agradeceram. Eles pequenininho, eles falavam comigo assim, mamãe, obrigada, tá? Mamãe, obrigada. Tudo eles me agradeciam por tudo que eu fazia por eles. E de lá para cá, né, das bênçãos que Deus me deu da minha casa, graças a Deus, foi só vitória, não tenho que reclamar, mesmo na dificuldade, eu nunca reclamei, eu sempre dobrei meu joelho, sempre orei, e eu acreditava que um dia Deus ia fazer algo por mim. Mas tem o dia e tem a hora que Deus faz pela gente. Não adianta a gente querer uma coisa e a gente pegar e ficar blasfemando contra Deus. Não, a gente tem que dobrar o joelho, orar e esperar em Deus. Às vezes as pessoas têm pressa, mas a pressa não adianta. Ele sabe o dia e a hora, às vezes vamos supor que às vezes a gente pede algo que não seja do agrado dele, ele não vai dar. E às vezes ele dá porque a pessoa de tanto insistir, ele sabe que não vai ser do agrado dele e nem da gente, mas aí ele dá, é onde que a gente, né, quebra a cara. E de lá para cá, graças a Deus, a minha vida tornou uma vida abençoada, nunca faltou nada, graças a Deus. Sou dizimista e eu faço a obra do Senhor para glorificar Ele, não para me engrandecer. É tudo para Ele, entendeu? É que eu dou. E aí Deus tem me abençoado muito nas bênçãos. Eu não tenho que reclamar, graças a Deus. Procuro também ajudar, entendeu? As pessoas, porque quando a gente é abençoado, a gente não tem que querer a benção só para nós, temos que abençoar também, né? Eu penso assim. E, e da minha casa, graças a Deus, né? Consegui. E de lá para cá, consegui também a minha outra casa que a gente está fazendo. E assim Deus não me desamparou. E sempre eu sou grata a Ele mesmo, tudo que Ele fez. E assim, é que eu estou um pouquinho nervosa, gente. Mas Deus está no controle de tudo. E quando a gente veio para cá também, a gente passamos por uma luta muito. Não foi o que eu passei, né? Quando. Foi eu no início. Não foi no início, né? Foi eu no início. Não foi. Foi eu, né? Só que do meu casamento do meu outro casamento, né? Passei lutas, passei dificuldade, igual eu tô falando aqui para vocês.
E sempre Deus tem me amparado, Ele nunca me desamparou. E tudo começou, gente, o mais importante que eu sempre falo na igreja, gente, tudo começou na minha vida. Eu conhecer a verdadeira palavra foi quando eu escutei a melodia, que eu conheci uma menina que era da igreja e ela pegou, colocou, ela só escutava a melodia. Eu achava tão lindo lá da minha casa, que eu ia varrer o quintal, então eu ficava perto da casa dela. E aí eu comecei a escutar e eu comecei a puxar a conversa com ela, que ela tinha ido para ali pouco tempo, e a gente tornamos uma amiga. E aí um dia eu falei para ela: que rádio é essa que você escuta? Que música é essa? Ela: não, é hino. Mas qual? Aí ela foi e falou comigo. Cheguei em casa, coloquei. Era uma luta. Meu pai e minha mãe desligavam, eu ia lá e ligava. Mas tudo começou, eu, né, consegui as coisas, pedi a Deus conforme Deus, né, foi através da melodia. Tudo que ele me abençoou foi o amor dele, né? Já tinha dentro do meu coração, mas eu precisava, né, mais, né? A gente precisa de mais. Para a gente conseguir o que a gente quer, a gente precisa de mais. E ali eu comecei, foi aonde que eu comecei a orar, foi aonde que eu comecei a pedir a Deus, foi aonde que eu enfrentei as barreiras quando eu casei, né, com meu ex-marido, pai dos meus filhos, e ali e sempre Deus sempre me abençoou. Às vezes ele estava parado, eu orava, às vezes não, todas as vezes eu orava e falava assim, eu abro as portas de um trabalho para ele, para não deixar faltar o pão. E ele saía e eu falava, vai com Deus, vai que Deus vai abrir as portas. E ele chegava com as compras na mão. Quando ele queria, né, trabalhar, ele fazia isso. E aí Deus honrava, sim. Mas tudo melhorou quando eu fui trabalhar, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar, foi onde que Deus, ele moveu a mão dele, né? Não deixava faltar, mas que eu vi os meus filhos comer o melhor dessa terra foi quando eu comecei a trabalhar. E, assim, eu sabia que Deus ele estava sempre comigo. Eu nunca fui uma pessoa fraca, né? Porque eu fico assim triste quando eu vejo uma pessoa dizer assim, ah, eu não vou conseguir, ah, é difícil. As pessoas botam logo difícil. A gente tem que colocar que vai conseguir, eu vou conseguir. Eu não posso conseguir hoje, mas amanhã eu vou conseguir. E aí Deus ele faz tudo no jeitinho dele, né? A gente consegue quando a gente faz isso. Agora, quando a gente não faz, não adianta. A pessoa sempre vai tropeçar, né? E as bênçãos ali, graças a Deus, de lá para cá, desde o início, tem me acompanhado. E eu agradeço a Deus por tudo, por tudo. E agradeço a Deus pelos meus filhos também, que eu saía para trabalhar, eles ficavam em casa. O meu filho de 23 anos, ele ficava em casa com 12 anos, da idade do Tiago, olhando os irmãos, porque eu não podia pagar uma pessoa. E aí ele falou assim, mãe, deixa que eu olhe. Ele olhava o meu filho para eu ir trabalhar, porque eles também acreditavam em mim, né? Eles também acreditavam primeiramente em Deus, que não ia faltar as coisas para eles. E ali, quando eu chegava em casa, eles estavam tudo dentro de casa, tudo trancado dentro de casa, com medo, mas com os irmãos deles tudo dentro de casa, graças a Deus. Eles me ajudaram muito também, porque só deles olhar os irmãos deles e as meninas arrumavam a casa, quando eu chegava estava tudo limpinho, tudo arrumadinho. Muitas vezes eu botava a chave na porta, abria a porta, eles estavam dormindo na casa dele, na minha casa. E assim foi, né? As bênçãos do Senhor. Graças a Deus. Tenho que agradecer a Deus, porque eu falava com Deus. Eu consegui. Empecilho a gente tem. Quando foi para fazer essa casa, foi também, ó, foi lutas, porque se a gente não está em oração, a gente não faz. A gente desiste no primeiro tijolo que a gente vai colocar na casa, a gente desiste. Mas como eu tinha Deus dentro de mim, Deus me segurava, e eu falava, eu vou conseguir, Senhor. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu levantava 3 horas da manhã para ir trabalhar e já orava, falava, Senhor, eu vou conseguir. E aí, quando você começa, engraçado, né? Eu fico assim pensando, as bênçãos vêm. E aí, quando você começa a fazer a casa, as pessoas começam a. Aquelas pessoas que lá no fundo
te humilharam, que você nunca ia ter nada, começa a falar, né? Quando vê a casa, aí você faz a casa. As pessoas pedem para você fazer a casa. Faz uma casa. Deixa de comer açaí, porque uma vez que eu comi açaí, a minha irmã veio dizer para mim deixar de comer açaí para me fazer minha casa. E aí eu consegui fazer. E aí, quando eu comecei a fazer a casa, começou a falar. Eu falei, Jesus, está arrependido, porque se eu não tinha casa, eu tinha que fazer. Se hoje eu tenho casa, eu tenho que deixar de fazer? Não, eu vou fazer. Então, eu só faço aquilo que Deus permite, né? A gente só tem que fazer aquilo que Deus permite. Eu não faço aquilo que Deus não permite. E eu sou grata muito a Deus. E vocês, e assim, o que eu falo sempre para as pessoas, assim, quando eu vejo as pessoas desanimadas, eu sempre coloco assim, gente, vocês vão conseguir sim. Dobra o joelho, ora, que uma hora Deus vai responder. E ali as pessoas falam, nossa, você passou uma paz tão maravilhosa, que se você conseguiu, eu creio que eu vou conseguir. E ali as pessoas começam a conseguir, porque eu começo a falar do meu testemunho, que eu passei, né? E ali as pessoas começam a acreditar e começam também a progredir através do meu testemunho. E eu só tenho que agradecer a Deus, gente, por tudo que Ele tem feito na minha vida, entendeu? Igual, nunca vou deixar de falar que eu agradeço a Deus, porque sem Ele a gente não é ninguém, né? É Ele que nos fortalece, é Ele que mantém a gente de pé. Se eu estou aqui na frente de vocês nervosa, é Ele que me capacitou para me estar aqui. Ele que me deu ar para respirar, então temos que agradecer pelas bênçãos que eles têm dado por nós, primeiramente a vida, né? Ele permite para a gente levantar todos os dias. E muitos queriam estar aqui e não estão, né? E a gente tem esse privilégio, estar aqui hoje, né? E aqui eu vou encerrar, tá? Porque se eu for contar das outras. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, desculpa o nervosismo, né? Eu fiquei nervosa um pouquinho, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Como sempre, Amém. né? Amém. Clifton, quer falar alguma coisa? Só queria deixar claro algo só para vocês entenderem que o testemunho dela vem muito mais coisa, porque isso que ela contou foi o primeiro casamento dela. Não, ele sabe. Aí o que acontece? Aí depois houve os problemas, as dificuldades, ela se manteve de pé, ela se manteve perseverante, ela se manteve. Vieram muitas lutas mesmo, muitas tretas, como a Mônica fala, mas ela sempre confiou em Deus, sempre confiou. E aí depois veio a nossa união, e a união para cá também teve muita luta também no início, mas isso aí fica para outro dia para ela contar, né? É Netflix. Mas eu sempre lembrei que o choro dura uma noite, né? E a alegria vem pela manhã, né? E aí vem mesmo. A gente pode chorar a noite toda, mas de manhã você tem uma alegria. Nem que seja uma joaninha posando numa flor, você vai dar um sorriso. O passarinho, né, fazendo uma gracinha, você ali vai sorrir, né? Porque a alegria vem pela manhã, Amém, né? Nazaré. Amém. Muito feliz em te ouvir. Muito feliz em estar aqui nesse transbordo, porque você estava falando e eu estava relembrando tantas coisas da minha vida, da minha infância, né? Enquanto você deixava seus filhos em casa, um tomando conta do outro, aqui não era diferente. E hoje eu já acordei mais emotiva, porque no devocional de Tânia, da pastora Tânia Anjos, ela vem falando da gente ser grato, né? E aí, quando você falou, né, que seus filhos te agradeciam, mesmo pequenininho, obrigada, mãe, obrigada, né, por não deixar faltar nada. E o Senhor me trouxe a lembrança de quantas vezes eu fiquei sem ir em passeio escolar, porque o passeio escolar precisava de ter calça comprida, né?
E a gente não tinha, e minha mãe também não tinha dinheiro para comprar. Mas a gente sempre agradecia. Obrigada pelo short, mãe. Eu tenho um short, não importa o passeio. Hoje eu sei o poder de uma gratidão, né? E é bom ver isso nos seus filhos. E eu fico feliz porque essa sala tem transbordado a alegria do Senhor, o crescimento, né, que o Papai do Céu tem colocado no nosso coração, dessa graça mesmo dele. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do Clifton, porque eu sei que grandes foram a luta, mas a vitória está aí, né? A vitória é certa. E hoje vocês estão aí não só com casa também para abençoar o povo de Deus aí em batismo, em confraternização e tantas outras coisas. Como Deus é maravilhoso. Então, que o Papai do Céu continue te abençoando aí. Venha para essa Netflix, porque a gente sabe que você tem muita história para contar, né? Clifton vai estar aí, ó, te lembrando. E você é uma bênção, Nazaré, é uma bênção na minha vida, como eu aprendo com você, viu? Como o Senhor me traz a lembrança dessas maravilhas. Obrigada por estar aqui. E você que tem o desejo também de estar transbordando, contando sua história, tantas coisas, olha isso, já se passaram 30 minutos. E Nazaré, acredito que não contou nem 1% do que ela tem vivido. Então, eu convido você também a vir aqui transbordar, fazer o Netflix da sua vida, transbordar nessa sala e na vida de tantas pessoas, viu? Zita Guimarães, vem cá orar pela vida de... Oi, Lila. Deixa eu pedir o Clifton e a Nazaré para se juntarem um pouquinho mais, para a gente tirar aquele print maneiro para aquele banner. Amém. Deixa eu tirar aqui só um minutinho, porque tá ruim aqui. Eita. Tirar aquele print bonito. Oi. Tirou? Antes da Zita orar, ei, Ana Maria, pode cantar o parabéns para Paulinha? Vem para cá, é o nosso parabéns a gente não pode deixar, não. Vem para cá, canta parabéns para essa mulher de batom roxo. Com muita alegria, Paulinha usa todos os batons, eu a conheço. O Senhor continua sustentando e abençoando muito, com muita alegria dos céus. Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Paulinha! Viva Paulinha! Vem para cá, Zita Guimarães, faz a oração final. Cadê meu... Amém. Todas as cores do batom para Paulinha. Glória a Deus. Gratidão, Nazaré. Gratidão. Na próxima terça você já é convidada. Vai estar menos nervosa do que hoje, mas é sempre assim. Mas glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer, Pai. Nós te agradecemos em primeiro lugar por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ouve e responde às nossas orações. Senhor, obrigada, Pai, porque tudo o Senhor providencia. Quando o Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso Pai, o nosso pastor, e de nada nós temos falta, é porque tudo o Senhor providencia para nós de acordo com a tua vontade. Por isso entregamos em tuas mãos. Te continua, Senhor, abençoando a vida da Nazaré, a vida do Clifton, Senhor, continua abençoando esse casal, Senhor, a sua família, a sua casa. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Continua abençoando a Paulinha, Senhor, com toda a sorte de bênção, que hoje é um dia especial. Por isso nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, e declarando um dia de bênção, que haja, Senhor, paz, que haja muita alegria e muito amor em nosso coração. Rendemos graças a Ti, louvor e toda adoração. Somos muito gratos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. E em nome de Jesus nós te louvamos e te adoramos, para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém! Beijo no seu coração, família, e até amanhã na quarta estratégia. Aguardo você aqui. Obrigada, Nazaré, obrigado, Clifton, obrigado a todos vocês que estão aqui comigo todas as manhãs.